O Cadu falou pra gente que nós somos eternos e a gente vai entender bem isso daqui em diante. E aí ele fala pra gente que nós vivemos uma experiência sem limitação de tempo e espaço. E isso é muito difícil da nossa mente conseguir entender, porque a gente entende as coisas de uma forma linear. A nossa mente ela não consegue conceber que não existe tempo, por exemplo, e que é também um assunto que a gente vai discutir mais adiante. Só que ele fala que nós somos eternos e vivemos uma experiência sem limitação de tempo e espaço enquanto dormimos. Uou! E aqui que tá o grande ponto que a gente vai abrir para discutir. Tô compilando para vocês em 1, 2 horas talvez, algo que a gente levou anos para conseguir entender. Como é que isso surgiu dentro da nossa vida? A gente sempre buscou algo para estar contido no nosso modelo que acelerasse a nossa jornada na existência física. O sono, ele veio como um grande questionamento na nossa cabeça primeiro do porquê que a gente dorme, e isso é muito curioso porque é algo que está muito presente na nossa vida, mas ao mesmo tempo ele veio como uma resposta que a gente buscava e que a gente buscou por muito tempo de como acelerar os nossos resultados. Como é que eu consigo encontrar respostas para as minhas perguntas? Foi buscando tudo isso que a gente chegou no sono. O Cadu levantou essa questão, foi o primeiro a levantar essa questão. Olha, tem algo por trás que a gente não sabe. Nós sonhamos, esses sonhos às vezes são ruins, às vezes eles são bons, tem uns que são esquisitos, tem pessoas que aparecem, e aí a gente olha para os fatos, a gente vê que, às vezes, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam, não, eu vi que fulano de tal ia sofrer um acidente, fulano de tal sofreu o acidente no dia seguinte, e tantos outros mistérios que existem ali dentro. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas a gente agora vai parar para pensar, porque o sono é algo muito relevante na nossa vida, e ele tem muitos mistérios que precisavam ser estudados, e a gente entendia que a gente tinha esse papel. Existem milhares de estudos sobre sono, de pessoas pesquisando sobre padrões de sono. Só que o que acontece? Todos esses estudos, e esse daqui que eu estou trazendo para vocês, foi um que avaliou dividir o sono à noite e trazer um cochilo diurno em adolescentes. Todos esses estudos, eles são completamente inconclusivos. Todas as vezes que você vai ler o resumo desses estudos, ou você vai ler a conclusão, ou você vai ler a metodologia, sob o nosso olhar, entenda, já com essa bagagem de entender o que acontece dentro do sono, todas as vezes que a gente lê, a gente encontra inconclusões, inconsistências, e em muitos desses estudos, ou eu poderia dizer na maioria desses estudos, a gente olha para isso e vê a seguinte frase: não conseguimos identificar ou não sabemos exatamente o que acontece durante o sono. Precisamos investigar mais a fundo como seria se a gente fizesse de tal e de tal e de tal forma. A ciência, ela se despertou para a importância disso, mas ela ainda não trouxe conclusões para a gente. Quer dizer que ela não vai trazer? É óbvio que não. É óbvio que em algum momento a gente vai conseguir identificar que os nossos padrões de sono talvez não estejam sendo feitos de uma forma correta. Que talvez existam outros padrões de sono, outras maneiras de se dormir que fazem com que a gente se beneficie mais em relação à nossa memória, em relação à nossa produtividade, em relação à nossa criatividade, em relação ao nosso metabolismo, ao metabolismo do nosso corpo, em relação a evitar determinadas doenças. Então, com certeza, a gente está se direcionando para lá. E hoje a gente já vê muitas pessoas começando a se abrir para isso. Esse estudo foi um grande exemplo. Apesar de ter sido divulgado por neurocientistas, por pessoas da área, ele é um estudo muito frágil. Ele divide os adolescentes, só que ele também não consegue manter por muito tempo, então ele faz curtos períodos ali de 4, de 5 dias, de 3 dias, de 6 horas e meia de sono, mas botando um cochilo de 1 hora e meia por dia. Então, é muito legal ver esse movimento, mas isso não traz respostas pra gente. Buscando o porquê que a gente dorme, a gente chega em assuntos muito profundos que a gente vai trazer para vocês. Buscando o porquê que a gente está dormindo nesse padrão de 8 horas, de 9 horas, e sendo aconselhados a fazer isso dessa forma, buscando o porquê que a gente está dormindo dessa maneira,
a gente chega em respostas muito interessantes. E para começar a abrir essa discussão com vocês, eu vou me colocar aqui para ler uma matéria, que foi uma matéria da BBC News. De acordo com os nossos estudos durante todos esses anos, a gente já tinha essa informação, que em outro momento nós não dormíamos assim, que isso é uma coisa relativamente nova, mas isso foi comprovado quando eu li essa matéria. E já que nós somos ou costumamos ser muito céticos, para que a gente não crie nenhum tipo de ansiedade ou para que a gente não ache que a gente está fazendo alguma coisa de errado, eu quero me propor a ler essa matéria aqui com vocês. E eu acho que vocês vão entender como nós estamos caminhando para o lugar correto quando a gente está trazendo para vocês essa robustez em relação ao sono, em relação ao fracionamento do nosso sono. Eu preciso que vocês saibam do que eu sei. Concentrem-se nessa matéria e a gente vai lendo devagarzinho e percebendo que coisa maravilhosa que a gente está tendo acesso a partir de hoje, que vai com certeza mudar a nossa trajetória e a nossa vida.